Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na tua vida, na tua casa, no teu caminhar, nesse levantar divino, rico e precioso, do qual o próprio Deus, Pai, Criador, já te confiou, te permitiu, te entregou esse presente. Que presente? Você acordou. Isso é um milagre divino, quando você desperta em mais um dia. Isso é um milagre de Deus na tua vida. Às vezes você está correndo atrás disso, daquilo, mas não vê que cada dia que Deus tem permitido você amanhecer, você tem recebido o teu milagre. E às vezes a gente querendo coisas que não veio palpável ou visível, a gente esquece do que é invisível e do que nos conduz, do que nos mantém e do que nos acorda, né? É algo que a gente não vê, porém a gente crê. Algo que a gente não sente, porém é real, né? Como que a gente se desperta? É Deus que nos chama para mais um dia. A bondade e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A gente não faz esforço nenhum para acordar, porque isso chama graça, isso é misericórdia, é infinita. Quanto Deus quiser, Ele vai nos acordar. Amém? Ele está no controle de tudo. Mas para Ele ter o controle da minha vida, eu tenho que entregar. Ele nos deu o livre-arbítrio. Isso ao mesmo tempo é delicado. Se você não passar o controle da tua vida na mão de Deus, não tem como Ele fazer algo na tua vida. Se você não entregar totalmente o teu interior na mão de Deus, para que Ele seja o condutor dos teus passos, pensamentos, emoções, agir, caminhar, hábitos, manias, se nada estiver cooperando da parte de Deus na tua vida, não tem como você querer que Ele faça parte de tudo na tua vida. Entrega tudo, amém? Reconheça quem te acordou, reconheça o teu despertar. Eu friso muito o amanhecer. Eu friso muito o acordar, o levantar, o se dar conta que está vivo em mais um dia. Acordamos. Glorifique ao Senhor dele ter te acordado. Glorifique a Deus de você estar tendo mais uma oportunidade de estar aqui em vida, abaixo dessa camada chamada céu eterna, do qual existe um Deus, do céu, da terra e de todo o universo, o grande eu sou, o qual tudo através da tua palavra criou. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja firmamento e houve firmamento. E assim foi a própria palavra. As coisas que não existiram passaram a existir do nada. Deus começou a fazer. É um Deus que do nada passou a fazer tudo. E tudo veio a existir. Quantas vezes você falou assim, do nada aconteceu. E do nada acabou virando, do nada acabou liberando lá o que eu estava, do nada. Não, é um Deus que às vezes a gente não sabe explicar, é Deus que opera. O que a gente não sabe contar ou detalhar, isso é milagre. Você não sabe como você acordou, mas você está ligado que você está de pé, está vivo. Eu não sei como que eu acordei, mas eu me dei conta quando eu estava de pé. Aleluia. Como que eu acordei? É Deus que me chamou. O momento que eu dormi estava um sono. Aleluia. Então que possamos cada vez mais reconhecer a nossa vida a partir do momento do acordar, que Deus está no controle dela, mas desde que a gente passe o controle para Deus cuidar da nossa vida. Amém? Frisa isso, né? Não foque em coisas que vai te desfocar do principal, não foque em coisas que vai te desfocar do espiritual, né? Às vezes chega num dia desse, como hoje, sexta-feira, sextou, amém, mais um dia. O amanhecer é a alegria de uma vida que busca viver na obediência de Deus. Só dela ter amanhecido é mais uma oportunidade dela estar aqui fazendo o que agrada ao Pai. Não deixando de fazer os seus afazeres, mas tudo para a glória de Deus. Colossenses 3,17, apóstolo Paulo vai falar, seja em ação ou em palavra, faça tudo para a glória de Deus. Tudo que você faz, do teu levantar até o deitar, tem glorificado o nome do Senhor Jesus Cristo? Se você diz ser de Jesus, se você diz ser uma pessoa que ama a Deus, às vezes você fala de boca, mas o teu coração está longe, que nem quando Jesus falou para os fariseus, vocês lavam os jarros por fora, enfeitam, né, dão aquele talento, mas o coração está longe. É como um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Por fora está todo enfeitado lá, a pessoa enfeita o túmulo de quem já morreu, nem está mais aqui, e põe prata, põe ouro, mas por dentro está podre. Aleluia. Que Deus seja louvado, irmão, nesse dia, nesse momento do qual estamos aqui, com Ele está permitindo mais um despertar na nossa vida, mais uma oportunidade de estar aqui ministrando no teu coração. Primeiro Ele ministra no nosso coração, antes de entregar aí, e eu creio que Deus está fazendo a obra em vidas do qual estão aí se dispondo a ouvir a palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir através da palavra de Deus.
Amém? Estou com uma mensagem do céu para a tua vida que envolve obediência, envolve seguir, envolve renunciar, envolve se entregar. Não tem segredo no caminho de Jesus. Se você não se entregar por inteiro, você não vai viver por inteiro. Se você não se entregar totalmente, você não vai conhecer Jesus totalmente por inteiro. Examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim e falam de vida eterna. Jesus fala. Amém? Os fariseus estavam ali só interessados ali na escritura mesmo, ali querendo saber, e na visão deles, por eles lerem e saber que fala de vida eterna, eles achando que já estava tudo bem, né? Tem gente que às vezes só por ler e não obedecer acha que está tudo bem. Jesus fala, pois bem, examinar as escrituras, porque elas falam de vida eterna, e o próprio Jesus ali, e eles negando Jesus. O que adianta você saber da palavra, ler as escrituras e não receber o Jesus na tua vida ainda? Você não está muito longe de um padrão farisaico. Seja um imitador de Cristo, não uma cópia de fariseu. Aleluia, Deus seja louvado. Quero meditar no texto com os irmãos que se encontram em João, Evangelho de João, São João, no capítulo 12, do versículo pequeno, do 26 e 27. 26, quando Jesus tem aquela entrada triunfal em Jerusalém, e alguns gregos desejavam ver Jesus. É onde André apresenta Jesus para esses gregos. Os gregos naquela época consideravam não cristãos, né? Gentios, simpatizantes, os gregos não cristãos, e queria saber quem que era esse Jesus que falava. Amém? Mas o Senhor me levou aqui no versículo 26. Aleluia. E eu quero compartilhar com vocês, não ser muito longo, queria ser breve nas mensagens, mas Deus que opera, o Espírito Santo que dirige, então deixa Ele falar. Aleluia. Versículo 26 do capítulo 12 do Evangelho de João. Se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, Jesus falando, se alguém me serve, siga-me. É servo? Fala que está comigo, fala que é de mim, do Pai, fala que é de Jesus, fala que ama a Deus, fala que faz isso. Então siga-me. O que eu decido seguir, eu vou ter que imitar. Padrão, tanto da vida natural como espiritual. Uma vida que não é seguidor de Jesus, ela é seguidor de outras coisas. 5 minutos de conversa, a boca vai declarar do que o coração está cheio. Lucas 6, no versículo 40 em diante, vai estar falando disso. Que de uma árvore não tem como você colher 2 frutos, de uma fonte não tem como sair água boa e água ruim, ou é boa ou é ruim. Aleluia. Jesus começa falando a explicação para esses gregos, né? Querendo saber do que era, quem que ele é, se é isso mesmo, se é o terceiro dia. Enfim, tem muita gente que só quer curiosar e saber das partes do Senhor Jesus Cristo. Até um limite, até um ponto eles vão saber, porque o próprio Jesus fala que o mundo não enxergou a ele. O mundo não vai conseguir enxergar o reino de Deus. É necessário que nasça de novo. Então até uma parte vão ter uma noção básica, mas se não se entregar, se não morrer para a sua vontade, para o seu eu, se não decidir querer viver uma vida com Deus de todo o teu coração, teu entendimento, teu pensamento, tua alma, você não vai conseguir pegar o mistério da graça. Aleluia. Se alguém me serve, siga-me. Se alguém é servo de Jesus, além de filho, discípulo, eu sou servo, estou envolvido com Ele. Onde eu estou, Ele está comigo, porque Ele é morada, aleluia. Onde Deus colocar a planta do meu pé, eu vou estar refletindo Cristo, né? Uma vida que além de ser filho, discípulo, é servo, tem que respirar Cristo. Não tem como uma vida que se diz estar com Jesus, que morreu para o mundo e vive uma vida de santificação com Jesus, e chegar em lugares e ficar neutro. Você é lâmpada, filho. Você é fogo puro. Queima dentro do teu coração a presença do Espírito Santo em vidas que estão ao teu redor, às vezes quase morrendo. E através de uma palavra você vai declarar, passa a ter vida o que estava quase morrendo, passa a ter força o que estava sem força, passa a ter alegria o que estava sem alegria, por causa do quê? Da presença divina do Espírito Santo que você carrega. Aleluia. Então onde você estiver, você tem que ser verdadeiramente filho, servo, discípulo, cópia de Cristo, imitador de Cristo. Sedes meus imitadores. Apóstolo Paulo vai falar, pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Não é nada de mim, é tudo dele. João Batista, os discípulos daquela época perguntando, né, os fariseus,
sacerdote naquela época lá, todo mundo querendo ver, né, o que estava acontecendo, aquele barulho de que estava vindo Cristo, que ia vir, que não vinha, e já vendo João Batista ali batizando, e o pessoal chegou para ele: és tu que é Cristo? É você o profeta? É você isso? É você aquilo? João Batista: não, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou só uma voz. Aleluia. João Batista podia falar se ele quisesse: eu sou João Batista, aquele que Isaías profetizou lá atrás, e aquele que diz que abriu o caminho sou eu mesmo. Não, ele falou: sou uma voz que clama no deserto, tá vindo um aí que é bem maior que eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele, é necessário que eu diminua e ele cresça, é Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, a ele lá, aquele que tira o pecado do mundo, é ele que veio, que dá a vida por vocês. É Cristo que veio e deu a vida por nós, e isso já aconteceu. Se ainda você não tomou posse desse plano perfeito da cruz e não vive uma vida de liberdade em Cristo Jesus, você está preso. Se você vive sobre as suas vontades, sobre o seu egoísmo, sobre o seu eu, sobre o seu orgulho, sobre as suas coisas, tudo que você fala que é eu, que é minha, você está cada vez mais preso, enredado. Então, quanto antes isso tem que ser despedaçado da tua vida, esse fardo, esse jugo, essa prisão, que você acha que você não precisa de Jesus conduzindo o teu coração. Aleluia! Então eu estou no texto, eu estou no versículo 26 ainda, não falei nem o tema da mensagem. Jesus começa falando ali, explicando para os gregos, eles querendo saber quem que era Jesus, que isso, aquilo. Jesus, uns versículos antes, se vocês puderem depois, do versículo 20 em diante, tá? É que o Senhor me colocou aqui no 26. Amém? Toma a liberdade, leia a Bíblia, não deixa de examinar as Escrituras, medita nela dia e noite. O salmista vai dizer no primeiro salmo da Bíblia: amém? Que bem-aventurado o varão que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, o teu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Aleluia! Vamos continuar o texto. Jesus fala: se alguém me serve, siga-me. Se você se considera uma vida em Cristo posicionada, que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não estou falando de frequentação em igreja, templo, sinagoga, galpão. Não, estou falando da tua vida com Cristo, desde o teu levantar até o teu deitar. Pelo amor de Deus, entenda que a conversão é um processo de metanoia, transformação de mente, transformação de caráter. Você vai passar a viver Cristo, você vai passar a reconhecer que você é parte da igreja do Senhor. Onde você estiver, a igreja está, porque ela está dentro, ela está aí. Ah, você está falando que eu não preciso ir na igreja? Não entenda como isso. Congregar é bíblico, é mandamento bíblico. O apóstolo Paulo vai dizer, apóstolo Paulo não, escritores de Hebreus, né? Muitos historiadores chegam perto e falam que foi apóstolo Paulo, mas o que a Bíblia não fala, não tem como responder. O escritor de Hebreus vai dizer: e no demais, irmão, não deixe de congregar ao Senhor, não deixe de estar reunido, ainda mais que está chegando aquele grande dia. Mateus 24, aleluia, é o princípio das dores, amém? Então o grande dia, Jesus está voltando, não deixa de congregar, não deixa de estar reunido em oração, em comunhão, em jejum, partilhando a palavra, salmos, cânticos, aleluia, Deus seja louvado. E o Senhor me deu um tema para a mensagem: se somos de Cristo, o mínimo é seguirmos. Se somos de Cristo, o mínimo é eu seguir. O mínimo é eu renunciar todos os dias para poder obedecer, para poder chegar cada vez mais perto da face do Senhor, para que reflita, né, a presença do Espírito Santo na minha vida. Ela já está, mas ela tem que ser refletida. Não adianta eu ter um fruto e ele não ser exposto. Aleluia. Imagina uma árvore de manga, que você sabe que ele dá uma manga top, espada, coração de boi, seja o que for, e passa tempo, entra tempo, não dá manga nela, não tem manga, só tem folha, só dá sombra, legal, mas e a fruta? Então temos que refletir o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Temos que refletir a presença de Jesus na nossa vida. Amém? Desde o nosso levantar até o nosso deitar. Não confunda as coisas de frequentar o culto de quarta, ou domingo, ou de quinta, sexta, seja o que for o dia onde você congrega, ou se ainda você não congrega, se você ainda não faz parte de uma comunidade evangélica cristã. Cristã, por que eu falo cristã? Porque cristã é os pequeninos Cristo, do qual, quando foi chamado de cristão pela primeira vez num dos evangelhos de Mateus, que significa pequeno Cristo, pequenos Cristo, pequeninos de Jesus, seguidores de Jesus, uma comunidade evangélica cristã, cristocêntrica, que vai falar de Jesus e da cruz, vai falar de Jesus, da cruz e do plano perfeito que veio à eternidade. Se for fora disso, eu desconheço.
Amém? Mas o plano perfeito da cruz, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus, não tem outro que leva ao céu. Amém? Então, se você ainda não faz parte, ora a Deus que você se encaixe em algum aprisco de um pastor, bom pastor, que deu aqui na terra alguns pastores para pastorear. Ah, meu pastor é Deus. Amém, lógico, de todos, supremo, né? Supremo pastor, glória a Deus, Jesus. Mas ele deu alguns aqui, como os apóstolos, pastores, evangelistas, profetas, para cuidar de rebanho. Lembra Jesus falando com Pedro? Pedro, tu me amas? Você ama Jesus? Você ama mesmo? Então segue, mas e obedece. Além de seguir, eu tenho que obedecer. Aleluia, estou no texto ainda, irmãos. Deus seja louvado. O que falta no caminho de Jesus, o que falta em nosso meio, né, do qual dizemos que somos cristãos e seguimos a Cristo, é obediência. Jesus começa falando, se alguém me serve, siga-me. Eu estou aqui ainda, irmãos. Se alguém me serve, siga-me. Se você considera um servo do Senhor, siga. Como que eu sigo? Faça o que ele faz. Faça o que ele fez. Lembra daquela brincadeira, siga o mestre? Temos um mestre, temos um Rabone, temos um Senhor, temos um Salvador, aleluia, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos a quem seguir, temos um molde perfeito a nos aperfeiçoar nele, aleluia. Siga-me, onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Aonde ele estiver, isso fala depois daqui também. João 14,6 vai começar, João 14, o capítulo, versículo 1 em diante. Jesus fala que vai preparar uma morada para cada um de nós, e onde ele estiver ali, estaremos nós com ele também. E aqui ele vem e fala de novo, aleluia, onde eu estiver, ali estará meu servo. Onde Jesus estiver, se nós estiver com ele aqui, vai estar com ele depois daqui. Aonde, irmão? Onde ele estiver, aleluia. Você tem dúvida de ser aonde? Só dele falar de onde ele estiver, estaremos também, se seguirmos e obedecermos e guardar as tuas palavras no nosso coração e permanecer fiel até o fim, e ele estará conosco também, aleluia. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se alguém me serve, siga-me, glória. Onde eu estiver, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai honrará. Meu Pai que está no céu honrará. Amém. Deus seja louvado. Se somos de Cristo, o mínimo é seguirmos. O próprio Jesus diz em Lucas 6,46: e por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus está ali por um momento falando assim, tá legal, glória a Deus, Senhor daqui, Senhor de lá, ô Mestre, Senhor e Salvador, graças te rendemos. Mas por que na hora de fazer o que tem que fazer vocês não obedecem? Por que na hora de renunciar, na hora de falar não para as coisas que é de fora, que é exterior, que vão te prejudicar, vocês não conseguem falar não? E fica me chamando de Senhor. Aleluia. A gente tem que prestar mais atenção em nosso comportamento, em as palavras que saem da nossa boca, né? Jesus está falando, se chama de Senhor, Senhor, na hora de fazer o que eu digo, vocês não fazem. A hora de você renunciar, coisas que tem que ser renunciadas, você não renuncia. A hora de fazer por amor a mim, você lembra mais de você do que de mim. A hora de falar não em situação que vai te prejudicar, você não consegue. E acaba falando que a carne é fraca. Essa carne ela tem que ser mortificada todos os dias, tem que ser enfraquecida para que o Espírito fortaleça na tua vida. A carne enfraquecida, o Espírito fortalece. O Espírito vai ser avivificado. Não por causa do Espírito, porque ele já está pronto. A carne que tem que ser morta todos os dias. Você tem que matar todo dia suas vontades, o seu eu, os seus desejos, o que você pensa, o que você acha. Vai para a Bíblia, vai para o joelho no chão e ora ao Senhor. Fala, Pai, é da sua vontade? Pai, eu quero fazer. Pai, meu Deus, consulta ao Senhor.